Na verdade, é um tema que eu já preguei neste mês, lá na congregação do bairro Cascata. Então, é um tema que Deus colocou no meu coração mediante ao tema da nossa igreja desse ano, que é jubileu, né? E aí é tempo de celebrar, lembrar, celebrar e renovar. E aí esse renovar, Deus colocou bem forte no meu coração, por causa de uma mudança muito grande que Deus está fazendo na minha vida, desde quando eu comecei a ter umas enfermidades, uns negócios problemáticos que eu tive, e aí eu não estava entendendo muito bem, mas agora já começou a brilhar a luz, e já começou a dar para entender que nós precisamos de renovo, e tudo vem ao encontro disso. Quando eu ouvi falar desse tema para este ano, eu falei, pois é isso que Deus está fazendo na minha vida. E aí eu quero, irmãos, convidar vocês para abrir suas Bíblias nesta noite, em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, irmãos. Nós vamos ler aqui os versículos 11 até o 22, tá? Abram suas Bíblias aí, em nome de Jesus, e vamos fazer a leitura dessa palavra maravilhosa aqui. Vamos ficar em pé mais uma vez, irmãos, para a gente fazer essa leitura. Depois os irmãos assentam de novo. Quem puder, né, irmãos? Obviamente. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra da terra que vos dei, melhor dizendo, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. Senhor nosso Deus, diante da tua palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê graça, nos abençoe, Senhor. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento,
para que a gente possa, Deus, compreender toda a palavra do Senhor, Deus, que foi lida aqui nesta noite. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor e já te agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, essa questão do caminho para chegar a algum lugar, a gente precisa entender que tem o início, né? Tem o meio, tem o fim. É uma caminhada, é uma jornada. E no caminho desta vida, seja numa viagem que você faz para chegar até um lugar, por cada canto que você passa, você encontra coisas diferentes. E a nossa vida é cheia de transformações, de mudanças, de coisas que a gente vai passando. Tem dia que a gente está aquela maravilha, só alegria, porque tudo está dando certo. Mas tem dia também que é muito complicado. Tem dia que a coisa fica tão ruim que só mesmo tendo um renovo para poder a coisa andar melhor para a nossa vida. E eu passo por isso frequentemente, acredito que não é diferente com os irmãos, todo mundo passa por isso, e a gente está aqui, nesse dia de hoje, para podermos lembrar de que renovar é preciso. E Deus está falando ao nosso coração. Tivemos o ano passado, o ano inteiro, falando sobre santificação. Certamente Deus está nos preparando para depois de estarmos santificados, termos aprendido tanto, um renovo na nossa vida. Algo que Deus está fazendo para que melhore a nossa situação diante de Deus, diante dos homens, na nossa casa, na igreja do Senhor. E eu creio, irmãos, que este ano, pelo menos para a minha vida, eu já estou recebendo renovo. E eu espero que para vocês também isso seja real na vida de cada um de vocês nesse ano de 2026. E renovar, irmãos, sempre é muito importante. Eu fico lembrando quando a gente renova casa, pintura, né? Quando a gente renova carro. Pouco tempo atrás meu carro estava todo amassado. Aí depois que renovou, aquela maravilha. A gente quer andar num carro bonitinho, não é num carro todo amassado, não é, irmãos? Aí fiquei super feliz quando eu vi meu carro reformado de novo. Agora já rodo nele com mais prazer, né? E aí todo mundo quer renovar. Você tem uma empresa, vai chegando um dia que está tudo meio arrebentado, tem que renovar. Sabe, quando renova você vê que todo mundo fica mais alegre, mais feliz. A igreja, olha esse altar, né? Olha isso aqui, que maravilha, como que já está. Telão novo, tudo isso aqui, que maravilha, tudo bonito. Os irmãos chegam, já vê, olha, teve mudança para melhor. Irmãos, tudo nessa vida precisa de uma melhoria. Nada pode ficar parado, não. Deus não criou a gente para ficar parado. Só que aí a gente está falando de coisas materiais, que a gente sabe muito bem como é que funciona, e nossa vida espiritual, né? Será que a gente está pensando nisso? Deus está pensando, irmãos. Deus está pensando na nossa vida espiritual. Ele quer sempre que a gente renove a nossa vida. Eu estou precisando de mudança na minha vida espiritual. Vocês precisam. Todos nós precisamos. E aqui estamos nós hoje para poder meditar nessa palavra, entender um pouquinho dela. Deus falando com Salomão, dizendo que ia responder à oração de Salomão, que ia abençoar aquele povo. Vamos entrar nessa passagem aqui e dar uma olhadinha para ver o que Deus tem para nós aqui nessa noite, nessa palavra tão maravilhosa. O primeiro ponto que eu quero dizer para os irmãos, que seria um primeiro passo para que a gente chega nessa renovação, principalmente renovação espiritual, irmãos. Uma das coisas fundamentais na nossa vida é fazer o melhor para Deus. Guarde isso nessa noite no seu coração. Tudo que você fizer para Deus, faça o melhor para Deus. Se você faz bem para você, se você gosta de fazer as coisas boas para você, faça melhor ainda para Deus. Porque se a gente for analisar aqui o contexto dessa história, se a gente voltasse aqui para ficar lendo e entendendo o que se passou aqui, isso começa com Davi, pai de Salomão, há muito tempo atrás. E ele começa, porque precisava construir o templo, e ele começa fazendo um movimento estrondoso naquela época. Ele chamou os reis ali por perto, pediu madeira, pediu pedra, pediu tudo o que precisava para casa, ouro, prata, tudo.
E aí, irmãos, a gente sabe que quando a gente lê essa história, chega num ponto ali que realmente eles chegam a dizer, olha, pode parar de trazer. Era tanta coisa que o povo foi trazendo, que se trouxesse mais, não tinha nem aonde armazenar tudo aquilo. A boa vontade de todos aqueles povos que ajudaram a trazer material para construir o templo do Senhor. E aí, a gente entra aqui no versículo 11, e a gente vê que o versículo 11 diz o seguinte, que assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Irmãos, para a gente prosperar nessa vida, temos que estar fazendo a coisa de acordo com a vontade de Deus. Tudo que Deus te mandar fazer, que me mandar fazer, se eu obedecer ao Senhor, não importa o tempo que vai levar, irmãos. Noé levou mais de 100 anos para poder construir uma arca. E Deus estava sempre falando, e a Bíblia diz que Noé realmente fez tudo quanto Deus mandou. Salomão aqui também prosperou em tudo, porque da forma que Deus mandou. Começou com Davi, seu pai, e ele não pôde construir, mas Salomão continuou. Pediu sabedoria a Deus, Deus deu sabedoria para ele, e aí Salomão e o povo todo estava feliz, estava alegre. E aqui, eles já estavam com o templo construído, eles já estavam festejando, já estavam se alegrando, porque a casa do Senhor tinha ficado pronta. Então, primeiro passo, primeiro ponto dessa história, essa caminhada, para a gente ter uma renovação na nossa vida, é tudo que a gente for fazer para Deus, fazer o melhor para Ele, com alegria no coração, com perseverança, com esforço, porque a vida não é fácil para a gente fazer as coisas, principalmente para Deus, mas nós precisamos pensar nisso. Se a gente fazer as coisas para Deus com boa vontade, o Senhor vai agradar de nós, irmãos. E quando Deus agrada da nossa vida, Ele move céus e terra para abençoar. E se Deus move céus e terra para te abençoar, não tem quem possa contra o braço forte do Senhor. Ninguém pode impedir a sua vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, a gente vê aqui essa conclusão do templo, que foi tudo maravilhoso aqui, irmãos. E logo em seguida, eu quero dar uma sequência aqui do versículo 12 até o 16, para vocês entenderem que quando Deus agradou, né, do que foi feito ali na casa dele, a casa para ele e tal, aí ele chega para Salomão e começa a dizer, continue aí lendo comigo, versículo 12 a seguir, irmão. Deus disse, a palavra diz que de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É a resposta de Deus para Salomão e para aquele povo, que alegre, que esforçando, construíram então aquela casa maravilhosa para o Senhor. Irmãos, a gente entende aqui nesse texto que a partir do momento que Deus agrada da nossa vida, daquilo que a gente está fazendo, Ele nos faz promessas. E as promessas do Senhor, elas se cumprem na nossa vida. Por isso que é importante nessa caminhada de renovação, para a gente ser renovado, para a gente ser transformado, a gente procurar fazer tudo de melhor para Deus, com alegria no coração. Essa noite, pastor Marcelo está viajando, pastor Rui também não está aqui, e ele me pediu, há uma semana atrás, que eu tivesse aqui para poder ministrar para os irmãos.
E eu estou aqui, irmãos, com muita alegria no coração nessa noite. Sei que o melhor para os irmãos era estar aqui o pastor Rui ou o pastor Marcelo, o pastor da igreja, vocês estão acostumados num dia de culto de estudo, de estudo bíblico. Mas hoje também Deus quer falar aos nossos corações através da minha vida aqui, e eu estou feliz, estou um pouco com friozinho na barriga aqui e tal, porque sempre é assim. Mas, irmãos, é gostoso você fazer algo de bom para Deus, né? Cheguei agora há pouco, a irmã falou para mim, nossa, irmão, você está bonitão hoje aqui com um terno, né? Porque os irmãos só me veem aqui de camiseta, praticamente, na igreja. Irmãos, eu vou estar no altar do Senhor aqui, ué. Eu vou estar trazendo a palavra, é bom pôr um terno para a gente poder também ficar mais legal aqui, não é? Então, irmãos, é assim, é agradando a Deus, é realmente mostrando para Ele, Senhor, eu vou fazer algo diferente para o Senhor, para que o Senhor agrade, porque não é por causa da roupa, mas é pela intenção do coração que nós temos, de dizer, Senhor, eu vou fazer o melhor para o Senhor. E aqui está, esse primeiro passo, fazer o melhor para Deus. Em primeiro lugar, Deus vai agradar daquilo que você faz. E em segundo lugar, nós já vemos aqui, que o Senhor faz promessas, a partir do momento que Ele agrada do que você fez para Ele. Esse é o primeiro passo, irmãos. É o fazer o melhor para Deus, para que Deus se agrade de você. Mas em segundo lugar aqui, irmãos, eu vou pegar um versículo que está no meio desses versículos que a gente leu, que é o versículo 14. É o versículo que a igreja sabe de cor, mas nós vamos aqui falar só dele agora, um pouco, porque tem 4 pontos aqui importantes dentro desse versículo, que nós precisamos entender. Então o versículo 14... nós vamos ter ele aqui, eu vou ler de novo, porque a palavra de Deus tem que ser sempre lida. E a gente está gravando, meditando, apesar de saber de cor, vamos ler de novo. Diz que, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa de Deus é porque Salomão já havia orado antes. Lá no capítulo 6, Salomão faz uma oração a Deus, pedindo ao Senhor, Deus, se porventura vier peste sobre a terra, se vier problema sobre nós sabemos que a gente é pecador, a gente peca, a gente pecou, mas nós pedimos ao Senhor, perdoa os nossos pecados. E agora, depois de agradar do que o povo e Salomão fez para Deus, o Senhor chega então com a resposta e diz, 4 coisas aqui que é importante para que a gente possa receber a promessa de Deus. O primeiro ponto aqui, que a gente entende que a gente tem que ouvir a voz de Deus, irmãos, e praticar. E o que é que a gente tem que praticar dentro desse versículo? Em primeiro lugar, se humilhar. Irmãos, se nós olharmos para a nossa vida aqui na terra, se humilhar é muito importante. Não tem ninguém, nenhum profissional que está acima de qualquer um nessa terra. Você pode ser o melhor na sua área. E alguém pode até ter falado isso para você, pode ter falado para mim, mas sempre vai ter alguém que nos surpreende. Se você analisar bem, vai chegar uma pessoa que tem um pouco mais de sabedoria, mesmo que não seja numa coisa ali, mas tem sabedoria em outra. E muitas das vezes a gente se exalta e daí a pouco tem pessoas colocando a gente no bolso, como diz o povo por aí. Chegou e tomou a dianteira, fez muito melhor do que aquilo que a gente estava fazendo. A gente precisa ser humilde e reconhecer, nós não somos o melhor, nós não somos demais, a gente precisa se humilhar. Agora, irmãos, principalmente perante Deus. Por quê? Deus é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos saber qual é o nosso lugar perante Deus, irmãos. É exatamente aos pés do Senhor. É ali que é o lugar que nós recebemos vitória, recebemos as bênçãos, as promessas de Deus, se nós nos humilharmos e dizermos para Deus, eu sei da minha situação, Senhor. Um miserável pecador. Eu preciso da graça do Senhor, do perdão dos meus pecados e preciso, Pai, que o Senhor me abençoe, porque sem a tua força eu não posso fazer nada. Então vamos pensar nisso. Humilhar principalmente perante Deus, mas lembrar de que perante os nossos semelhantes aqui na terra, o nosso semelhante, nós precisamos também nos humilhar, irmãos. Nada de briga, nada de contenda.
nada de partir para cima, que isso é muito pregado pelo mundo. Bateu, levou. Nós precisamos nos colocar no lugar de humilhação, porque o que o Senhor Jesus fez foi isso. Sendo Deus, Ele deixou toda a sua glória e veio aqui, se humilhou e morreu por nós. E Ele diz que nós precisamos imitar a Ele, seguir os passos dEle, viver aquilo que Ele ensinou que nós vivêssemos. Então vamos ouvir a voz de Deus e praticar isso, humilhar perante o Senhor. Amém, queridos? Mas diz que nós devemos também orar. E a oração ela é muito importante, porque muitas das vezes a gente pensa que a oração é ajoelhar, principalmente diante das pessoas, e as pessoas verem a gente orando e tal. E Jesus Cristo, Ele diz o seguinte, que nós devemos entrar para o nosso quarto, né, fechar a porta, falar com Deus. E nós devemos orar na igreja, devemos também, mas nós devemos orar sem cessar. Como é que é isso? Estou tomando banho, estou em estado de oração, eu estou trabalhando lá nos meus serviços, eu estou orando, eu estou dirigindo, eu estou orando. Isso é muito falado aqui nessa igreja, porque é o que, irmãos? É aquilo que diz o Salmo 1. Meditar na lei do Senhor dia e noite, até quando nós estamos dormindo, irmãos, que os nossos sonhos sejam sonhos de Deus para a nossa vida, porque é isso, é viver na presença do Senhor o tempo inteiro. É o estado de oração, é sempre entendendo que você é dependente de Deus, que eu sou dependente de Deus, que sem a graça de Deus, simplesmente o meu fôlego de vida cessa e eu acabo aqui nessa terra. E eu sei muito bem o que é isso. Há pouco tempo cessou quase o meu fôlego de vida e eu me vi quase morto. E dá para entender o desespero que é de você ver que você está indo embora dessa terra aqui, porque Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para viver. Nós sabemos que a gente vai morrer, mas quando o fôlego começa a acabar e você não consegue respirar mais, aí você sabe exatamente o que é isso. Quanto vale o ar que você respira. Então, vamos estar em estado de oração. Nesse dia, para mim, tudo que eu lembrei de fazer e tudo que eu aguentava falar era glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sabia que se eu passasse dessa vida, eu ia passar glorificando ao Senhor. Há pouco tempo atrás me aconteceu isso. Irmãos, vamos estar sempre em espírito de oração, buscando a Deus, nossa vida nas mãos do Senhor. Tudo que for fazer, que seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Mas tem um terceiro ponto aqui, que ele diz que nós devemos buscar a Ele. É mais uma condição para que a gente possa receber as promessas de Deus, ser abençoado nessa vida. E como é que a gente busca a Deus, irmãos? Nós temos que ir até Ele. Hoje vocês estão aqui na casa do Senhor, poucas pessoas aqui na igreja, mas vocês vieram. Se tiver alguém na live nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, estão buscando a Deus, porque deixaram de ver outras coisas lá e ligaram no canal da igreja para poder ouvir a palavra do Senhor. Talvez viu esse título, o caminho para a renovação, e de repente precisa de um renovo, e hoje você está ouvindo essa palavra. Se não é hoje, ela fica gravada, você vai ouvir amanhã, depois. Tem a outra que eu já deixei gravada também lá, no terceiro domingo desse mês, lá na congregação do bairro Cascata, que pode juntar com essa aqui para a gente conferir algumas coisas. E é isso, irmãos, a gente entender esse negócio de ouvir a voz de Deus e praticar. Então ele diz que a gente tem que buscar a Ele. Estamos aqui hoje buscando a Deus. Depois vai ter mais alguma coisa aí para Deus? Tem, próximo domingo tem escola bíblica, tem culto à noite, tem os irmãos que louvam. Todos estão aí se dedicando, correndo, às vezes sem até tempo, mas está buscando o Senhor, está indo em encontro com Deus. E a palavra do Senhor diz que se nós chegarmos a Ele, Ele chegará a nós. Então, irmãos, nós precisamos caminhar para Deus, nós precisamos ir buscá-lo. Quando falo disso aqui, eu lembro de Asaf, lá no Salmo 73, quando ele chegou num desespero. Ele olhou para a vida dele aqui nessa terra e viu que não estava nem valendo a pena servir ao Senhor. Essa foi a primeira impressão que ele teve. Porque as pessoas ímpias que nem buscavam a Deus estavam tendo do melhor nessa terra. Ele, os olhos
carnais dele estavam vendo isso. E Asaf ficou frustrado. E chegou um ponto que Asaf quase que desiste da caminhada com Deus. Mas antes que ele abrisse a boca e falasse para a congregação que ele era um servo do Senhor, e ele não podia abrir a boca para falar isso, porque enfraqueceria a fé de todo mundo, Asaf foi fazer o quê? Exatamente isso, irmãos, buscar o Senhor. Ele foi para o altar do Senhor. E foi ali que ele ouviu Deus falar qual seria o fim de quem serve a Deus e dos que não servem a Deus. E Asaf entendeu. Aí Asaf olhou para tudo aquilo e falou: agora sim, meu coração está confortado. Eu busquei o Senhor, Ele falou comigo. Eu posso estar na maior aflição nessa terra, mas se eu estou buscando a Deus, se eu estou junto com o Senhor, o meu fim será melhor do que qualquer outro aqui nessa terra. As pessoas podem ter do bem, do bom e do melhor aqui, irmãos, e você pode até olhar e falar: nossa, mas por que eu não tenho? Você tem o melhor dessa terra. Você tem Deus na sua vida. Deus é dono de tudo isso aqui. Talvez você não tenha coisas, mas você tem Deus. E Deus pode te dar tudo o que você precisa. Amém, queridos? Então, essa questão de buscar a Deus é muito importante. E, por último, aqui dentro desse tópico, irmãos, converter dos maus caminhos. Aqui agora é uma condição que já não é literalmente com Deus, porque converter dos maus caminhos, aqui depende de nós. É você ter Deus na sua vida, ter a palavra gravada no seu coração, o entendimento do Senhor, ouvir a voz de Deus, e agora é a prática. É o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, no meu coração: faça isso, e a gente ir fazer aquilo. Não faça isso, a gente deixar de fazer, porque é a direção de Deus. Então aí, irmãos, nessa questão de conversão, depende de nós. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 25, até o 5, versículo 2, lá diz isso para nós. É o você parar de fazer aquilo que é errado e fazer o que é certo. E é tão incrível isso, porque ele só não manda a gente parar de fazer o que é errado. Você está levando uma vida torta, uma vida ruim perante Deus, além de você deixar de falar a mentira, você precisa falar a verdade. A conversão é isso, é uma volta. Você está indo nessa direção, você vira e vai na outra. Porque, irmãos, a direção do mundo que a gente leva aqui de mentira, de falsidade, de idolatria, isso é tudo contra Deus. Eles podem pregar e parecer até que é uma coisa, uma grande verdade, e eles podem até gostar e podem adorar e fazer o que quiser. Mas nós que temos Deus no nosso coração, o Espírito Santo do Senhor, a gente precisa entender que caminho que a gente está trilhando e converter, voltar para Deus. Que nós possamos, irmãos, ter a condição de fazer isso. Olhar para tudo que a gente aprendeu, que a gente possa se humilhar, que a gente possa orar, que a gente possa buscar a Deus, ir ao encontro de Deus, e Ele assim chegará a nós. E aí então, irmãos, nós estaremos fortificados para poder fazer o quê? Entrar justamente nessa questão de converter dos nossos maus caminhos. Que Deus nos ajude, irmão, nessa direção. Esse ouvir e praticar a voz de Deus. Mas em terceiro lugar aqui, irmãos, já caminhando para o fim da mensagem, nós temos aqui dois versículos muito importantes. Depois de Deus prometer a Salomão, ao povo, essas grandes bênçãos aí, nós temos os versículos 17 e 18, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo também aí, para a gente entender isso aqui que Deus falou para Salomão. Aqui é só com Salomão, né? Ele diz o seguinte: quanto a ti, versículo 17, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Então aqui agora, irmãos, nós temos aqui Deus dizendo para Salomão:
vigie. É se fizer conforme eu te disse, conforme eu designei a você, conforme o seu pai andou nos meus caminhos. Se. Esse se de Deus é muito importante a gente prestar atenção, porque, irmãos, tem essa condição. E aí, Deus promete a Salomão, você vigia para você não cair em tentação. Jesus Cristo, ele já falou isso para nós, vigiai e orai. E a palavra vigiar, ela vem antes, justamente para você prestar atenção primeiro. Você tem que orar também, mas fique atento, porque Deus está falando. E aí? Você está ouvindo? Mas você ouviu, você está praticando? Vigia, ouça a voz de Deus, pratique, como a gente estava falando agora há pouco, e agora, cuidado, porque se não praticar, nós já vamos para o final da mensagem. Mas aqui Deus está dizendo para Salomão, se você for fiel, se você continuar nos meus caminhos, nunca faltará um herdeiro teu ocupando esse trono. E exatamente, irmãos, tudo aconteceu, apesar de Salomão ter errado, ter feito um monte de coisa, mas foi um homem também que, como se diz, a gente percebe ali no livro de Eclesiastes, que ele se rende aos pés do Senhor. Ele olha para toda a vida dele e mostra o quanto ele errou e o quanto agora ele já é sábio na sua velhice, entendendo que tudo é vaidade, que o fim é buscar a Deus, é temer a Deus, para que a gente termine uma carreira aqui nessa terra abençoada pelo Senhor. Mas aí, nós temos para nós também essas orientações, né, para que a gente faça a nossa parte seguindo as orientações de Deus, irmãos. Ou então, infelizmente, irmãos, a gente sofrerá a consequência. Tudo que a gente faz de errado nessa vida que Deus está falando, e a gente, às vezes, faz vistas grossas, passa batido, e diz assim, pensa com a gente, talvez nem foi comigo. Irmãos, se a consciência pesou, você é servo, serva de Deus, pesou a consciência, você viu que não deve fazer aquilo, irmão, não vai. Não faça. Pensa num homem que já fez isso e já sofreu as consequências, está aqui. É ouvir, fazer aquele descasozinho, vistas grossas e passar batido. Irmãos, não tem jeito, principalmente servo de Deus. Os que não são de Deus andam por aí de qualquer jeito, irmão. É como o pessoal gosta de dizer, né? Está do jeito que o diabo gosta. As pessoas que não têm Deus na vida estão aí vivendo do jeito que o diabo gosta. Agora, irmãos, o servo de Deus, ele anda no caminho reto. Aí você está ouvindo a voz de Deus e está andando pelos lados errados, irmãos, as consequências vêm. Então é o que Deus está dizendo para Salomão. Seja fiel até o fim. E você receberá todas essas promessas que eu estou dizendo para você aqui. Então, vigie, ore, peça a Deus que te dê graça. Vamos para o quarto ponto aqui, irmãos, que esse aqui eu dei o título para ele o seguinte, não ponha tudo a perder. Eu vou ler o restante dos versículos, irmãos, a partir do versículo 19 agora, acompanhe comigo aí, e nós vamos entender isso aqui. Porque depois de Deus falar para Salomão ser fiel, que ele iria manter a promessa dele, ele diz assim para Salomão e para o povo de Israel naquela época. Versículo 19, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio, em motejo, entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal.
Então está aqui, irmãos. Quer colocar tudo a perder na sua vida? Está na presença de Deus. Eu estou andando na presença de Deus desde 1998. Foi quando eu aceitei a Jesus pela primeira vez. Depois disso, eu ainda andei brincando um pouquinho. E tornei a fazer a confissão de fé. E depois eu tive que fazer de novo. Porque eu vi que eu ainda não era convertido. Aí foi quando um dia, sem apelo nenhum, porque sempre na Assembleia de Deus, vocês sabem que sempre tem, né, para quem já frequentou, sabe, todo o culto chegou no final, pergunta se alguém quer receber Jesus como seu Salvador. Né? E aí, nesse dia, por incrível que pareça, o dia que a palavra mais tocou no meu coração, o pastor não falou nada. Aí todo mundo foi saindo, eu fiquei até frustrado, meio cabisbaixo. Falei, nossa, mas Deus hoje, né, não quer que eu me converta de verdade, porque hoje está ardendo. Hoje eu quero mudar de vida. Eu vivia na igreja, era olhando o relógio, para ver se já estava terminando para eu ir embora. Era assim que era a minha vida. Naquela noite eu fui até o pastor e disse para ele, olha, pastor Almir, saudoso, inclusive, já faleceu. Hoje a palavra de Deus tocou de uma forma diferente no meu coração, e eu quero receber a Jesus Cristo como meu Salvador. Aí ele pediu aqueles poucos irmãos que ainda restavam na igreja, vem aqui, vamos orar para o irmão Geraldo. E aí foi nesse dia que eu já não via mais esse negócio de hora passando, eu já fiquei na igreja com mais amor no coração, eu já queria era ficar por ali. Naquela noite o pastor Almir chegou a fazer um chá, e eu tomei com ele até um chá, fui sair de lá, era 10 e tanto da noite, porque ele morava ali na igreja, e até uma Bíblia eu comprei na mão dele naquela noite, porque eu entendi que eu precisava ter uma Bíblia para eu poder estudar a palavra do Senhor. Meus irmãos, a partir do momento que acontece isso na nossa vida, a gente ouve a voz de Deus. E a gente sabe que é Deus que está falando. E por que então, se Deus está dizendo, vá para o norte, você quer ir para o sul, vá para o leste, você quer ir para o oeste? Por quê? É o que Deus está falando para Salomão. Tudo isso que vocês estão vendo de maravilhoso, essa casa linda, essa terra que vocês herdaram, isso tudo, se não obedecer, vai virar vergonha para vocês. E olha, irmãos, aconteceu tudo isso, o povo foi parar no cativeiro, por quê? Por causa da adoração aos deuses falsos. E é o que nós estamos estudando. Essa revista tão preciosa, tantos ensinamentos que a gente está tendo. Eu estou me deliciando com ela, aprendendo muito, 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 muito. Para que eu não caia em tentação, para que eu não venha a adorar outros deuses. Muitas das vezes a gente pensa, adorar outros deuses é um pedaço de madeira, é um boneco, é uma coisa que alguém faz. Não, irmão. Isso tudo é também. Mas, irmãos, na verdade, é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. E muitas das vezes a gente está adorando um monte de coisa ou pessoas na nossa vida e está deixando Deus de lado. O nosso tempo está sendo dedicado para outras coisas. E é isso que Deus quer nos alertar nessa noite, que a gente possa servir a Ele com alegria no coração, prestar o melhor para Ele, em nome de Jesus. Senão, a gente põe tudo a perder, e é o que aconteceu aqui nesse relato, do versículo 19 até o 22. Se não obedecer, virá ruína sobre vocês. E tudo isso aconteceu, como eu já disse para os irmãos, graças a Deus que o Senhor sempre tem um remanescente. Todo aquele povo pereceu, mas os de Deus estiveram ali firmados, voltaram e foi permanecendo em Israel aquele que um dia de Maria nasceria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador de todos aqueles que nele crê. E glória a Deus por isso, irmãos. Mas concluindo, irmãos, esse estudo aqui nessa noite, eu quero dizer para vocês, ouça Deus, obedeça a Deus, para que Ele renove sua aliança com você, a aliança de Deus com você. Ouça Deus, obedeça a Deus. Só assim, irmãos, dia após dia, o Senhor renova a aliança conosco. Não importa quem você é, se é rico, se é pobre, se é uma pessoa necessitada até, Deus é contigo. O rico precisa de Deus, o pobre também.
Ninguém vive sem Deus. Qualquer um que Deus cessar o fôlego de vida, acabou. Então, irmãos, diante de tudo isso que a gente já aprendeu aqui, ouça Deus, obedeça a Deus, para que Ele renove a sua aliança contigo. Isso é o final, para a gente entender esse caminho para a renovação. Fazer o melhor para Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a Ele, se humilhar na presença de Deus, orar, buscar o Senhor, converter dos seus maus caminhos. Aí, irmãos, não tem erro. Deus fará a renovação na sua e na minha vida. Eu já falei para vocês, estou certo que Deus está renovando a minha vida neste ano. E é em tudo, irmãos, em tudo. A área profissional, em tudo Deus está renovando. Uma bênção. Estou feliz da vida com o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, diante de tudo isso que a gente já viu aqui hoje, nós já aprendemos, eu consegui montar aqui, irmãos, apenas uma aplicação para a nossa vida. Foi o que Deus colocou no meu coração, diante de tudo que eu estou passando. Como viveremos, irmãos, diante de tudo isso que a gente aprendeu? O que Deus me deu a frase foi o seguinte: que a gente possa viver sensíveis à voz dEle, à voz de Deus, e ao toque do Espírito Santo. Irmãos, por incrível que pareça, eu voltei a estudar eletrônica, porque eu estou nessa profissão há mais de quase 40 anos, nessa profissão. Então, eu trabalho, as pessoas gostam do meu serviço. Aqui eu já fiz serviço para vários irmãos aqui, graças a Deus, a gente é bem sucedido pela experiência, por tudo que a gente faz. Amém, glória a Deus, todo louvor, toda honra, toda glória para Ele. Mas a gente percebe que quanto mais prática a gente tem, melhor é. Só que muitas das vezes a gente esquece um pouco de voltar aos estudos, de renovar. E aí, estudando eletrônica, isso aqui é rapidinho, irmão, só para a gente finalizar. Eu entendi uma coisa diante disso que Deus falou para mim. Como viveremos? Sensíveis à voz de Deus e ao toque do Espírito Santo. Eu estou aprendendo muito mais do que eu sabia com relação aos componentes eletrônicos, a sensibilidade deles, que algumas coisas pegavam para mim na hora de um estudo minucioso, nesses equipamentos mais modernos. Tanta coisa que acontece, às vezes você está com o celular na mão, mas você nem percebe que você deu um toque ali para que aquilo ali acontecesse, mudasse uma imagem, fizesse alguma coisa. Tem que ter uma sensibilidade ao toque. E tudo se transforma, irmão. A tela está ali, você clica, ele vai para onde você quer. Imagina, irmão, se nós tivéssemos essa sensibilidade para com Deus, para o toque do Espírito Santo, quando Ele tocar em nós, a gente mudar de cena e dizer: Senhor, eu estava nessa cena aqui, eu estava neste caminho aqui, mas o Senhor me tocou e eu vou voltar e vou andar no caminho que o Senhor quer para a minha vida. Essa é a aplicação para esse estudo. Ser sensível à voz de Deus e ao toque do Espírito Santo. Aí, irmãos, tudo muda, tudo se transforma, tudo se renova na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ter essa sensibilidade. A ter essa sensibilidade, a ouvir a voz de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus tocar, que eu possa mudar de rota, de história, que eu possa seguir fazendo aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu peço isso para Deus, irmãos. Peço isso para vocês também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar agradecendo o Senhor.